Afinal de contas, o Brasil é ou não é um país racista? Quando que um país pode ser considerado racista? Talvez sua resposta pode ser sumariamente sim ou automaticamente não. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre isto. Mas se inscreva aqui no canal e vem comigo refletir nesta importante história. Para definir quando um país pode ser considerado racista, é importante entender os conceitos de país e também de racismo. O que é um país? Um país é uma entidade político-geográfica com fronteiras reconhecidas internacionalmente. Normalmente ele possui uma população residente, um governo central e um conjunto de leis que regulam a vida em sociedade. Mas os termos país, estado e nação são frequentemente usados como sinônimos, mas eles têm algumas nuances muito peculiares que não vamos tratar neste vídeo. De forma que quando falamos que um país seja racista, estamos falando sobre esta entidade político-geográfica. E o que é ser racista? Ser racista envolve a aceitação, tolerância ou promoção de ideias e práticas que sustentam a desigualdade racial, seja em nível individual ou em nível institucional. O racismo ele é uma crença na superioridade de uma raça em relação a outra. Essa crença, desenvolvida a partir do século XVIII, classificava os seres humanos em raças e criava uma suposta hierarquia entre elas. Cientistas europeus e americanos cunharam e fundamentaram teorias de superioridade racial branca. O racismo fundamentou organizações de supremacia racial, a eugenia, o apartheid, a segregação racial e inclusive o extermínio de 6 milhões de pessoas judeus na Segunda Guerra Mundial, e fomentou as profundas desigualdades raciais em sociedades multiétnicas, particularmente em países que são resultantes do colonialismo europeu e também do neocolonialismo dos Estados Unidos. As práticas racistas, elas se baseiam em crenças em diferenças biológicas, que é esta ideia falsa de que existem raças distintas com características físicas e intelectuais superiores ou inferiores. Se baseia também na superioridade racial, que é a convicção de que uma raça é superior às outras, e neste caso, a raça branca, conforme foi defendido por teóricos raciais europeus. Também se fundamenta na discriminação racial, que é tratar alguém de forma injusta devido à sua raça. E também se fundamenta no preconceito racial, que nada mais é que o juízo prévio negativo sobre um indivíduo ou grupo baseados na sua raça. E a desigualdade racial também é um outro fundamento, que são essas disparidades sistêmicas e persistentes entre diferentes grupos raciais em termos de acesso a recursos e acesso a oportunidades, de acesso a direitos. Determinar se um país é racista envolve uma análise complexa de vários aspectos sociais, de vários aspectos jurídicos, vários aspectos políticos, econômicos e também culturais. Então nós vamos fazer um exercício para entender como nós podemos identificar o racismo em um país. Imagine que temos uma lista de coisas para observar como se fosse um checklist. Essa lista vai nos ajudar a perceber se as pessoas estão sendo tratadas de forma justa, independente da cor da sua pele. Esta lista ela pode ser aplicada inclusive para a sua cidade, para o seu estado, enfim, para o seu país. Vamos fazer esse exercício mental aqui comigo. Pegue uma caneta e um papel e anote, ou apenas tente memorizar o que respondeu nas próximas perguntas que vou fazer para você. O primeiro item que nós vamos analisar é a discriminação sistêmica e estrutural. Negros e indígenas têm as mesmas chances de conseguir bons empregos e ganhar salários justos em comparação com brancos no Brasil? Marque sim ou não. Todos os grupos raciais, como negros e indígenas, têm o mesmo acesso a boas escolas e às oportunidades de concluir a educação básica e superior em comparação com brancos no Brasil? Existem diferenças no acesso a cuidados médicos, na qualidade dos serviços de saúde e na expectativa de vida entre negros, indígenas e brancos no Brasil? Negros e indígenas vivem em áreas segregadas ou têm acesso desigual a moradias de qualidade em comparação com brancos no Brasil? Se sim, marque que sim. Se não, marque que não. Vamos agora para o nosso item 2, legislação e políticas governamentais. Responda as questões. Existem leis no Brasil que discriminam direta ou indiretamente negros e indígenas? Por exemplo, leis que explicitamente discriminam com base na raça ou que perpetuam desigualdades raciais? Há diferenças na aplicação das leis no Brasil, como taxas desproporcionais de encarceramento ou violência policial contra negros e indígenas em comparação com brancos?
Existem políticas no Brasil destinadas a corrigir desigualdades históricas e sistêmicas enfrentadas por negros e indígenas, ou estas políticas estão ausentes? Se sim, marque que sim, se não, marque que não. Agora vamos para o nosso terceiro item a ser analisado, sobre atitudes e preconceitos sociais. Vamos lá. Com que frequência ocorrem incidentes de racismo aberto e discursos de ódio na mídia, na política e na sociedade brasileira, particularmente contra negros e indígenas? Frequentemente, raramente ou nunca? Existem estereótipos raciais prejudiciais e atitudes preconceituosas comuns na sociedade brasileira, particularmente contra negros e indígenas? Negros e indígenas são bem representados na mídia, no cinema, na literatura e em outras áreas culturais no Brasil? Ou essa representação é estereotipada ou negativa em comparação com branco? São bem representados, estereotipados ou negativos ou não representados? Vamos para o nosso quarto item, movimentos e resistência. Existem movimentos sociais ou grupos no Brasil que lutam contra o racismo e promovem a igualdade racial, especialmente para negros e indígenas? Como o governo, instituições e a sociedade brasileira reagem a protestos e demandas por justiça racial, especialmente para negros e indígenas? Reagem de forma positiva e apoiam? Reagem de forma negativa ou são indiferentes? Ou não há protestos ou demandas por justiça racial? Vamos agora para o nosso quinto item, dados e estatísticas. Existem estatísticas no Brasil que mostram desigualdades raciais em áreas como educação, emprego, saúde e justiça criminal entre negros, indígenas e brancos? Existem pesquisas e estudos no Brasil que medem como a população vê a raça e o racismo, especialmente em relação a pessoas negras e indígenas? Vamos agora para o nosso sexto item, história e herança colonial. O impacto histórico do colonialismo e da escravidão moldou as relações raciais no Brasil, particularmente para negros e indígenas? Há esforços no Brasil para reconhecer e corrigir injustiças históricas relacionadas ao colonialismo e à escravidão, especialmente em relação a negros e indígenas? Então, quando um país pode ser considerado racista? Vamos lá. Um país pode ser considerado racista quando suas leis, políticas, práticas institucionais e comportamentos sociais generalizados refletem, toleram ou perpetuam a desigualdade racial. Agora, se você pegou essa lista e viu aí que você marcou muitos nãos, e se você respondeu mais não do que sim, isso pode ser um indicador frequente de que as desigualdades raciais ainda são um problema significativo neste país ou no país que você analisou, na cidade ou no lugar que você resolveu analisar. Ao considerar se um país pode ser classificado como racista, é fundamental adotar uma abordagem crítica e multidimensional. A análise do racismo ela não se limita apenas às manifestações visíveis e explícitas, mas também envolve uma profunda compreensão das estruturas históricas, das estruturas filosóficas que sustentam essas práticas. Por isso, o contexto histórico deve ser considerado. O objetivo deste exercício que propus aqui é ajudar a identificar as áreas em que o racismo pode estar presente e como ele afeta a vida das pessoas. Lembre-se, o racismo pode se manifestar de formas sutis e explícitas, e é importante estar atento a estas questões para trabalhar em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. O Brasil pode ser considerado um país racista devido à persistência e à abrangência das desigualdades raciais que permeiam diversos aspectos da vida social, diversos aspectos da vida econômica e também da vida política. E apesar dos avanços recentes na legislação e na conscientização sobre essa questão racial, as evidências sugerem que a estrutura social brasileira continua a refletir, a tolerar e perpetuar desigualdades significativas entre negros, indígenas e brancos. Veja só, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela inclusive responsabilizou o Brasil por violar os direitos de uma mulher, Simone André Diniz, conforme o relatório de mérito número 66 de 21 de outubro de 2006. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Brasil não garantiu a justiça e o devido processo legal para apurar a discriminação racial que foi sofrida por Simone e não cumpriu suas obrigações segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.
Talvez vocês não lembrem como foi o caso. Eu explico. Em 1996, Simone André Diniz, uma mulher negra, em busca de emprego como empregada doméstica, ela respondeu a uma oferta de emprego num jornal de grande circulação no estado de São Paulo. E era feito por uma pessoa particular. Assim que ela viu o anúncio, Simone ligou para o número indicado, apresentando-se como candidata a esse emprego. Ao ser indagada sobre a cor de sua pele, ela disse que era negra, e imediatamente a informaram que não preenchia os requisitos para o emprego. Simone denunciou a discriminação racial que ela sofreu e o anúncio racista à Subcomissão do Negro da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo. E ela, acompanhada de um advogado, prestou a notícia-crime junto à delegacia. E aí foi instaurado o inquérito policial para apurar a eventual violação do artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que define a prática de discriminação ou preconceito de raça como crime. E mesmo com toda a repercussão, com entidades antirracistas falando sobre o assunto, líderes de movimentos negros falando sobre o assunto, o Ministério Público pediu o arquivamento do processo contra a potencial empregadora de Simone André Diniz, alegando falta de evidências suficientes para caracterizar o ato como crime de racismo. O que aconteceu? Em outubro de 97, a denúncia de Simone André Diniz foi enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2004, então estamos falando de 6 anos depois, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu pela responsabilização do Estado brasileiro e fez 12 recomendações ao Brasil, que até 2006 não havia cumprido nenhuma delas. E como resultado, a Simone acabou conseguindo do governo do estado de São Paulo a indenização por danos morais no valor de R$36 mil. E além disso, foi concedida uma bolsa de estudos para que ela pudesse ingressar na faculdade e escolher o curso que desejasse. Isso foi determinado por ordem judicial. Mas o que é essa Corte Interamericana? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um dos 3 tribunais regionais de proteção de direitos humanos, juntamente com as cortes europeia e também a africana de direitos humanos. E aconteceu no Brasil um outro caso que também foi judicializado em 1998. É o caso de Neuza dos Santos e Gisele Ana contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, o primeiro por discriminação racial no âmbito do trabalho que chegou até a corte. Em 98, Neuza e Gisele, 2 mulheres negras, enfrentaram a discriminação racial ao tentarem se candidatar a vagas como pesquisadora numa empresa de saúde chamada Nipomed, em São Paulo. Elas duas tinham experiência anterior nesta área e souberam das vagas através de um anúncio no jornal. Mas quando elas chegaram na empresa, elas foram barradas pelo proprietário, de acordo com o que está descrito, que alegou que as vagas já estavam preenchidas sem sequer permitir que elas participassem do processo. E ao perceber-se como vítima de racismo, Neuza procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência, e segundo elas, foram tratadas com desdém. E ali, sem respaldo dos agentes policiais, a denúncia foi apresentada, depois que elas buscaram ajuda jurídica no Instituto Gueledés, que é uma organização de luta antirracista que tem aqui no Brasil. Em agosto de 99, o Ministério Público então confirmou a acusação. No entanto, uma semana depois, o juiz julgou o pedido improcedente e absolveu o acusado. Foi colocado um recurso foi interposto, mas só em 2004 o réu foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de discriminação racial. No entanto, a sentença foi extinta por prescrição. O Ministério Público então apresentou um outro recurso alegando que o crime de racismo é imprescritível de acordo com a Constituição, e aí foi aceito. Em outubro de 2006 foi emitido um mandado de prisão e em 6 de junho de 2007 foi concedido um recurso para que o condenado cumprisse a sentença em regime aberto. O caso foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas somente em 2023 o Brasil reconheceu a demora para julgar a acusação de discriminação racial na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Diante dessas reflexões, precisamos considerar que sim, o Brasil é um país racista. E o que fazer com esta informação? O racismo e a desigualdade racial só persistem porque encontram terreno fértil na sociedade e todas as estruturas que sustentam os pilares sociais estão comprometidas. Ao refletirmos sobre o racismo no Brasil, a verdade ela é inegável e também é alarmante. Sim, o Brasil é um país racista.
A crônica ineficácia das instituições na punição dos atos discriminatórios e a constante reiteração de injustiças e a degradação moral que se chegou a ponto de excluir a população negra da sociedade brasileira dos seus direitos fundamentais e básicos demonstram que a desigualdade racial não é um problema isolado, mas é um pilar estrutural da nossa sociedade. Estes casos que eu acabei de relatar, de Simone e de Neuza, bem como as falhas sistemáticas no tratamento de denúncias, eles revelam uma realidade desconfortável, mas que é essencial reconhecer. E para superar este desafio, não basta reconhecer o racismo, é imperativo agir com urgência e agir com rigor. Nós precisamos de uma mudança radical nas estruturas sociais e políticas, uma reavaliação das práticas institucionais e um compromisso inabalável com a justiça e com a equidade. O momento é agora, sempre é agora. O Brasil deve confrontar sua própria realidade e trabalhar incansavelmente para erradicar o racismo, ou então vai perpetuar uma injustiça que compromete a dignidade de milhões de pessoas. E o que você acha disso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Terei o maior prazer em ler. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. Os povos afrodiaspóricos têm muita história e eu vim aqui contar para você. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like. É importante para que nós possamos levar esta mensagem e estas histórias a mais e mais pessoas.